A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. O governo ganhou, mas não levou. Começa agora JBR News. Você deve estranhar um pouco essa chamada, né? Porque de fato o governo ganhou. E ganhou com muito sacrifício. No final da noite, quase dia de hoje. Por que o governo não levou? Porque o governo, na verdade, teve que impor para conseguir a aprovação uma negociação que vai custar muito caro daqui para frente. Uma negociação que só ontem custou 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares. Esse jogo não para aí, ele só começa aí. Daí para frente são cargos, são postos importantes, são ataques a inimigos, enfim. É todo um jogo que quem está na política sabe que tem que ser jogado. A grande diferença é que até agora o capitão do time não estava em campo e ontem ele entrou. Mas não é o capitão que estava governando o Brasil antes não, é o Lula. A articulação começou de fato agora no Palácio do Planalto. Não se sabe se os seus articuladores continuarão. E aí, Rodolfo? Então, é isso mesmo. É importante a gente ponderar isso para entender o que se deu e o resultado final dessa votação. Vamos começar lembrando o seguinte, que a MP que foi aprovada, ela já desidratou, né, os poderes dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Quer dizer, o governo já foi para o jogo tendo de ceder essas duas peças, o que já mostra que é uma vitória parcial, né? E foi um dia, Alexandre, todo muito tenso, né? Para você ter uma ideia, lá para o início da tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abriu a sessão do Senado disposto a ficar esperando que a Câmara votasse a MP para que ela fosse levada ao Senado ainda ontem. E ficou esperando, uma sessão por enrolação lá no Senado, e o negócio lá na Câmara não andava. Lembrando, Rodolfo, para quem está do outro lado, vocês estão acompanhando esse assunto, mas para ficar bem claro, nós estamos falando da medida provisória que definiu a nova composição administrativa do governo, inclusive com definições de novos ministérios e novas atribuições. É isso que nós estamos dizendo. É isso aí, bem lembrado, Alexandre, importante a gente pontuar. Enfim, então ele ficou esperando e a coisa não começava. O presidente da Câmara, Arthur Lira, só foi aparecer na Câmara para iniciar a sessão depois das 8 horas da noite. E ainda fez uma reunião de líderes. O tempo passando, o clima todo muito ruim, foi um dia de muita tensão, começou com uma reunião por telefone do Lula com o Lira muito dura, onde o Lira descascou. O Lira está convencido que foi o Palácio do Planalto e ele chegou a nomear o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como sendo responsável pelo vazamento da história que ele nega, de que ele teria pedido a cabeça do ministro dos Transportes, Renan Filho. Então, o clima estava esse. Ele chegou na Câmara dizendo o seguinte, o problema não é meu, o problema é do governo, o governo não tem articulação política, o governo só tem 130 votos, e se eu botar para votar e o governo perder, a responsabilidade por essa derrota será do governo e não minha. Então, foi nesse clima que a sessão começou.
muita conversa, muita negociação. No final das contas, aprovou-se a MP. E aí, o que ficou claro, Alexandre? Eu acho que é bem importante para a gente entender. Tinha havido antes, né, na véspera, a votação do marco temporal, a derrota do governo, na qual a base do governo, os votos favoráveis ao governo foram em torno de 150. Né? Ontem votou-se a medida provisória da reforma ministerial. Os votos contra o governo foram 125. Ou seja, o que a gente consegue então compreender dessa coisa? A base fiel do governo é isso, em torno de 130, 150 deputados. A oposição raiz ao governo é também 130 deputados. O resto, essa zona cinzenta que define se um vai para lá ou vai para cá, essa zona cinzenta está na mão do Arthur Lira. Só para ficar mais fácil para você entender essa questão de números, a Câmara tem 513 parlamentares. Nós estamos falando em média, 130 vão votar sempre contra o governo, 130 sempre a favor, nós estamos falando de 260. Portanto, a maioria não é nem oposição, nem governo. A maioria é Arthur Lira. É isso aí. E isso mostra o tamanho da encrenca. E o que ficou claro ontem, depois, ao final, conversando lá com deputados, é a sensação de que o jogo não parou aí, que outras peças vão ter que ser cedidas. Então já se fala que mais adiante, muito provavelmente haverá uma mudança ministerial para entregar algum ministério ao Arthur Lira. E para que vocês entendam, essa entrega das joias da coroa não é coisa da agora não, tá? Não é novidade. Isso todo governante vai ter que, de alguma maneira, ceder. Faz-se política assim. Nós não concordamos ou concordamos. Isso, neste momento, para quem governa o Brasil, é irrelevante. Porque eles acham que para ser aprovado um assunto que é prioridade, ou promessa, ou objetivo de um governo, quem está no parlamento exige que seja feito um pagamento. Ele vem às vezes por emendas, às vezes por cargos, que também mais à frente podem se transformar em verbas. Enfim, é um jogo pesado, mas assim funciona o jogo da política. O que interessa é que, de fato, o presidente Lula entrou nesse jogo. Ele entendeu ontem que ficar cuidando da política internacional, de ficar recebendo ditadores ou outros presidentes, de querer fazer a paz mundial enquanto o seu quintal está pegando fogo, não ia dar certo. Portanto, agora, de fato, ele entendeu que o jogo é aqui dentro e que se ele não entrar nesse jogo, ele vai perder daqui para frente muito mais do que já perdeu. É isso aí. Antes de fazer a paz mundial, tem que resolver a paz interna. E aqui a gente encerra esse conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Curta lá, compartilhe, né, nos prestigie e até amanhã com mais um JBR News. Muito obrigado.